Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês o lançamento tão aguardado i7 de 7ª geração, tá? Processador já Kaby Lake aí da Intel, e hoje a gente vai trazer para vocês o review que vai ser dividido em duas partes, tá? Para não ficar muito prolongado esse vídeo, a gente dividiu em dois setores, tá? No primeiro setor aqui, que é o que vocês estão vendo hoje, a gente vai ver ele em jogos. Eu vou rodar alguns jogos para vocês e comparar com as gerações passadas de processadores i7. Todos os i7s mais top e mainstream das 3 últimas gerações eu vou colocar aqui junto com esse processador. Então a gente vai poder ver comparado ali qual foi o ganho de desempenho, se teve ganho de desempenho, como é que fica o desempenho lado a lado com as últimas gerações em games. Tudo isso monitorando lado a lado, que é o que vocês querem ver, né? Vamos dar uma olhadinha se vai mudar isso aí em jogo. E no segundo, né, o segundo setor aí que a gente vai fazer, vai ser um desempenho mais sintético. A gente vai rodar alguns benchmarks, que vai ser no vídeo que vai sair ainda, tá? A gente vai rodar benchmark sintético, vai mostrar para vocês a diferença em benchmarks sintéticos, em overclock, rodando, mostrando as temperaturas, vendo se aumentou a temperatura, se diminuiu, tá? Então vai ser dois vídeos, um focado mais para o público high-end, o público que quer mais saber mesmo o desempenho bruto do processador, e outro para o pessoal que só quer jogar, quer saber se ele vai segurar a sua placa de vídeo, se vai rodar os jogos tranquilo e qual que é a performance dentro do jogo, se deu diferença para as gerações passadas ou não. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre o processador primeiramente, né? Esse processador aqui é o primeiro sample que a gente recebeu aqui, tá? No site da Pichau Informática, você já pode clicar lá embaixo e lá vai ter o link para você encontrar no nosso site toda a geração Kaby Lake de processadores da Intel. Então toda a 7ª geração i5 e os i7 você já pode encontrar no site da Pichau Informática, a pronta entrega a partir de hoje. Clica lá no link e confere que vocês vão gostar bastante. Esse em específico aqui é o processador 7700K. Ele é o processador mais top dessa geração, desbloqueado por overclock. Então, para o público mainstream, se você procura um processador mais top dessa geração, é esse processador aqui que você vai encontrar. i7 7700K. Ele deu um fim àquela joguinho que a gente tinha com a Intel, né, de TikTok nas gerações, então ele trabalha ainda com os 14 nanômetros, né, assim como foi nos processadores Broadwell, né, e nos processadores Skylake, então processadores de 6ª geração e os processadores Broadwell que saiu mais para notebook mesmo, né, e depois os Broadwell que saíram para a linha X99, né, eles trabalhavam aí já com os 14 nanômetros, então é a mesma litografia que temos nesse processador. Só que nessa geração a Intel não lançou somente ele com 14 nanômetros, ela deu um nome chamado 14 nanômetro Plus, então você tem um maisinho do lado do 14 nanômetro ali. Esse maisinho ali é algumas melhorias e refinações que eles implementaram em cima da tecnologia, né, do processo FinFET desse processador aqui. Então eles melhoraram um pouco da parte energética, conseguiram elaborar um desempenho a mais, né, ele promete ter até 12%, né, 15% de desempenho em testes específicos, né, de mais performance do que a geração passada, que seria o i7-6700K. Tá, a gente vai comparar hoje também com o 4790K. Então vocês vão saber aí como é que foi a evolução nas gerações e se teve, tá? Clock desse processador aqui na base dele é 4.2 GHz e o clock no boost dele é 4.5 GHz. O socket dele é LGA 1151, o mesmo que a gente encontra nos processadores Z170, né, na geração passada, que é a 6ª geração de processadores da Intel. Então o socket é o mesmo e há uma retrocompatibilidade. Então eu posso utilizar um processador 6700K em uma placa-mãe Z270. Dou o exemplo desse modelo aqui da Gigabyte, Z270X Gaming 9 Aorus, tá? Que mudou a geração de placa-mães deles aí. Eu posso pegar meu 6700K, o meu i3-6100, inclusive eu testei na placa-mãe e funcionou tranquilo, tá? Inclusive, eu acho que é um i3 que está na placa-mãe aqui agora, tá? i3-6100. Então eu posso utilizar, fazer essa troca de plataformas. O contrário eu já não consigo fazer. Então eu só consigo fazer colocando os processadores antigos na plataforma mais nova. Então o socket mudou, eu consigo fazer essa troca, mas só com os processadores mais novos, beleza? Suporte para CPU Cooler. O mesmo padrão de CPU Cooler que você tinha para o processador que era de 6ª geração, você tem para o processador de 7ª geração. Então você pode pôr o mesmo CPU Cooler, os mesmos Hydro Cooler tranquilamente, sem nenhum problema. O socket é o mesmo, o suportezinho vai ser o mesmo, não precisa de nenhuma revisão atualizada. Além dessas questões, ele trouxe duas principais melhorias aí para a geração, tá? Para a 7ª no caso, né? Uma delas foi o Speed Shift. Speed Shift, para quem não sabe, é uma tecnologia que a Intel trouxe para melhorar o modo que o processador trabalha os clocks. Então, antigamente a gente tinha os clocks que eram controlados pelo sistema. Então a gente tinha ali o processador, trabalhava com certo boost, daqui a pouco ele aumentava, diminuía, e ele ia trabalhando esse boost de acordo com o que ele achava necessário, se necessitasse de mais performance. E por ser uma coisa que era via software, você precisava do sistema gerenciar isso, muitas vezes não era muito rápido, tá? Ele perdia um tempo, ele tinha um pequeno lag ali para poder perceber e ter essas reações mudando os clocks do processador. Agora com o Speed Shift isso é integrado diretamente na CPU.
CPU. Então é o hardware que vai fazer o controle do clock. É o processador que vai gerenciar. Ele que vai falar, agora eu tenho que estar 4.4, agora eu tenho que estar 4.5. Ele vai interpretar o uso que você está tendo no teu CPU, no seu computador, no software que você está utilizando e vai automaticamente fazer o overclock necessário até o boost do processador. Isso de maneira muito mais rápida, porque agora é via hardware e não tem o software fazendo a interferência ali, o software fazendo esse processamento para vocês. Outra coisa que foi integrada diretamente no processador, que é a segunda tecnologia aí principal que foi adicionada nos processadores de 7ª geração, é o suporte a 4K nativo no processador. Então agora você não precisa fazer via software e emular, tá, o 4K. Agora ele faz de maneira mais rápida, mais fluida e de uma maneira muito mais leve, tá, o processo de você rodar e gerenciar um vídeo em 4K. Ele faz diretamente, né, com o sistema de codecs diretamente no processador. Agora quem gerencia isso é o processador. Isso é muito bom para quem vai utilizar em um sistema de notebook, por exemplo, porque em desktops games a gente vai utilizar uma placa de vídeo off-board, vai utilizar um outro sistema, é outro tipo de gerenciamento que a gente vai utilizar. Mas para quem utiliza um notebook, por exemplo, com o vídeo on-board dos processadores da Intel aqui, você vai ter uma melhoria, né, com o sistema de vídeo 4K agora. Vai ser uma maneira muito mais rápida, muito mais fluida e muito mais leve para você rodar. Isso vai fazer o processador trabalhar com um clock menor, economizar uma bateria. Então vocês podem ver que é tudo meio que voltado para um sistema aí portátil, né? Você utilizar um notebook, você utilizar em um tablet. Não que não vai ter melhorias para desktop também, porque também tem, tá? Essa questão do clock mesmo ajuda bastante na questão do desktop e vai deixar muito mais ágil a troca de performance. Agora o que mais interessa para vocês, eu sei o que é a performance dentro de games. Eu fiz uma seleção rápida aqui com alguns dos principais jogos, lançamentos e alguns que tem um pouquinho já tempo no mercado aí e que utilizam mais ou menos, utilizam bacana o processador aí. Um deles aí eu até concordo aí que o Watch Dogs 2, por exemplo, que a gente sabe que ele não tem uma otimização tão boa, mas ele tá puxando bastante o processador, então eu adicionei ele nessa bateria de teste. A gente vai rodar alguns testes com 3 gerações de processadores, i7 6700K, i7 7700K, que é dessa geração, e o i7 4790K, que é o i7 Haswell, tá? O mais top que tinha na geração, na 4ª geração ali passada, ali que a gente passou, né? Eu tenho ali o processador guardado aqui e eu vou utilizar hoje para vocês nos testes. Eu vou utilizar eles lado a lado e vou mostrar para vocês a mais interessante, tá? Que é a questão do FPS, pra gente ver se teve diferença de performance de uma geração para outra nesses games, rodando lado a lado. Mas não vai ficar por aqui, porque a gente vai ter um vídeo específico rodando benchmarks específicos nesse processador, um review mais aprofundado ainda e comparando ele com as outras gerações. E o GTA V, que eu sei que vocês vão me perguntar por que ele não está nessa bateria de teste aqui, é porque o benchmark dele é bem grande e ele abrange vários cenários ali, né? Cenários de campo, cenários de cidade. E eu vou fazer um review específico para esse jogo, porque ele utiliza de maneira diferente e dinâmica o processador. Então eu vou pegar e fazer um vídeo específico mostrando para vocês em diferentes cenários do jogo como é que a história pode inverter. Muitas vezes um processador está ganhando em um certo momento e quando você está em um outro momento, a história inverte, o processador começa a perder e o outro começa a ganhar. Então eu acho que merece um vídeo específico só explicando isso aí para vocês. Mas basicamente é o que vocês vão ver nesses jogos que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Então vamos parar de enrolação e vamos direto para as gameplays. Se você se interessou pelo i7 7700K, não esquece de conferir no link lá embaixo. 7ª geração, toda disponível no site da Pichau Informática já. Confere lá.
Pessoal, vocês viram ali, né, qual que foi a performance. Realmente, dá pra dizer assim que não seria um quesito de eu escolher uma plataforma ou não, tá? A questão do FPS, diferente de performance dentro dos games, mudando dessas 3 gerações. Posso dizer ali que a que mais teve uma diferença foi a do 4790K, que tem um processador de 4ª geração. Agora os outros processadores ali, 6700K e o 7700K, a gente não vê tanta diferença. A performance realmente é bem semelhante, tá? Pelo menos nos jogos que a gente tem atualmente, a gente não viu diferença nenhuma, tá? Vocês viram ali que rodou realmente bem parecido, tá? O preço desses processadores aqui estão quase o mesmo preço, tá bem equivalente ali, então vale a pena vocês dar uma olhadinha. Se os recursos vai ser bacana para vocês, até porque as placas-mães aí estão vindo com mais Line PCI Express disponível junto com o processador aí, então tá distribuindo mais sistemas de alta velocidade. Eu dou exemplo de USB 3.0, socket M.2, conexão U2, tá? Que é de alta tecnologia aí para SSDs, sistema M2, então vocês têm vários diferenciais aí que trazem junto com as novas tecnologias aí dos processadores sendo adicionado às placas-mães. Então se você vai utilizar alguns desses recursos, vale a pena vocês olharem essas especificações, porque não é só falar que não vai dar diferença em jogo, não muda a geração. Mudou. Falei para vocês o que mudou, a diferença que vai ter, e vocês vão ver também nos benchmarks sintéticos que tem uma diferença, tá? Fica entre 10 ali, 15% em alguns benchmarks e em outros não dá tanta diferença assim. E em overclock a gente viu que teve um desempenho bem bacana. Esse carinha aqui, ó, consegue chegar facinho a 5 GHz. Vou fazer um tutorial para vocês vão ver que é bem facinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido qual é o objetivo dele. Vai ser dividido em 2 partes. Essa parte é mais para game, o público quer saber só o desempenho em jogo, como é que ficou. E vai ter um outro vídeo detalhando mais um pouco a arquitetura, mostrando a diferença em overclock, em certos benchmarks ali. Então vocês vão poder ter uma ideia melhor em benchmark sintético. O vídeo de hoje realmente é para o pessoal que quer jogar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, compartilhe esses vídeos com seus amigos, quero ver a galera toda compartilhando aí, quero saber a opinião de vocês também lá nos comentários desse vídeo, não esqueça de largar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos da Pichau Informática. Fui e até a próxima!